Muitas pessoas têm me perguntado, André, será que nesses preços vale a pena comprar MAHLE Metal Leve? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, eu vou te trazer aqui nesse vídeo. E além disso, eu vou te trazer outras duas perspectivas interessantes, te explicar o porquê que caiu e se, no final das contas, vale a pena você ver se isso é um motivo que pode ser revertido ou se isso daqui é um motivo que vai continuar para o longo período e que desta forma você deve considerar essa nova realidade. Se você quer entender exatamente do que eu estou falando, fique comigo que esse vídeo é fundamental para você investir com qualidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que aí a gente poderia falar de preço. O pessoal fala, André, o ativo bateu lá nos seus 44,50. Considerando o preço de hoje, que está nos 27,80, eu estou falando de uma queda de 37,4%. Ah, André, mas será que eu posso fazer aquele trade? Eu sou espertão, eu vou comprar agora nos 27, 28, quando chegar lá nos 40 eu vendo, eu vou bater ali 42% de valorização e vou sair fora, porque é só isso que eu quero. Tá, mas eu te pergunto, você sabe primeiro o porquê que houve essa queda toda? Porque se você não entende os motivos dessa queda, você provavelmente também não vai saber se o papel pode voltar aqui para os R$40 e então você alcançar toda essa valorização, tá bom? Bem, se você não sabe, essa é uma empresa que é voltada exclusivamente para fazer ali a comercialização de componentes de motor a combustão. Eles estão ali trabalhando um pouco ali no carro híbrido, até mesmo olhando realmente para esse tipo de motor, porque eles não estão acreditando, e até mesmo isso foi o que eles colocaram na apresentação institucional, que o carro elétrico terá ao longo tempo uma adesão tão interessante quanto houve, pelo menos nesses últimos 2 anos. Você viu ali Tesla, BYD, degladiando para ver quem seria a principal do setor. E aí, ali, quase que na sombra, a Toyota e algumas outras marcas estão trabalhando no carro híbrido, porque estão vendo que questões de infraestrutura, até mesmo para você abastecer o carro elétrico, não estão sendo bem compreendidas pelos nossos governantes, e não só aqui no Brasil, mas na verdade no mundo. Muitas das vezes você não vê lugares para abastecer o seu carro elétrico, muitas das vezes você não tem peças de reposição para esses carros, então estão pensando no motor híbrido e, especialmente falando aqui em combustão, a MAHLE Metal Leve está no seu ambiente propício, né, para negócio, que é onde ela mais entende. Só que, para entender o porquê que nós tivemos essa queda, que não é só esses 5%, porque a gente tem dividendos nesse meio, então esse gráfico ele está um pouco atrapalhado, mas é uma empresa que paga dividendos. Então, assim, se você acha que essa queda ela é pontual e que ela está pagando aqui seus 8, 10% de dividendo, pode ser uma oportunidade. Mas eu não gosto tanto dessa empresa, mas não vou colocar meu viés. Vou falar apenas na parte técnica. Para a gente passar rapidamente aqui pelos resultados, e eu não gosto muito de olhar assim para esse gráfico tão pequenininho, para essas informações tão sem os detalhamentos, porque você acaba perdendo muitas coisas. Então, vamos lá. Quando olhamos para esse terceiro trimestre, e aí você pode olhar também para os 9 meses de 2024, você teve aqui nessas primeiras linhas, né, no EBITDA e na receita, variações bem pequenas, tá bom? Olhando ano contra ano, 2,5%, 2,3% positivo, 1,3% positivo, ou seja, nada demais. Mas quando você vai para a linha aqui do lucro líquido, você vê uma queda de 27%. André, o que aconteceu nesse meio do caminho aqui? Porque assim, se eu tive uma variação pequena aqui em cima, tá bom? Mas eu tive uma variação grande aqui embaixo, o que aconteceu nessas linhas todas? E aí eu preciso te explicar um pouco mais. Para isso eu vou trazer você para o ITR. O ITR nada mais é do que aquelas informações que eu te mostrei aqui, tá bom? Essas primeiras informações aqui, e elas um pouco mais detalhadas. Por que eu gosto desse detalhamento? Porque quando eu fui fazer um comparativo, eu falei, opa, peraí, quando eu olho para a receita operacional líquida, realmente uma variação pequena aqui nos 9 meses de 24 em relação aos 9 meses de 23. Quando eu vou aqui para o lucro antes dos impostos e contribuição, realmente, olhando aqui para os 9 meses, eu vejo uma variação já mais significativa, mas não é aquela coisa tão grande. E aí, onde que entra a problemática toda? A problemática toda entra quando eu olho aqui para um pouco dos impostos que essa empresa pagou. E aí vamos olhar um pouco aqui para imposto de renda, tá bom? Vamos aqui, ó, para imposto de renda e vamos olhar um pouco mais ainda para um pouco das despesas financeiras que este ativo teve. Então, primeira coisa que eu quero te mostrar, e aí vamos para a página 51 para a gente olhar algumas
algumas coisas importantes neste papel. Primeira coisa que eu acho valiosa você olhar. Nos 9 meses de 2024, a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social foi de 26,2%, ao passo que nos 9 meses de 2023 foi de 19,9%, ou seja, praticamente aqui 20%, uma diferença de 6,3 pontos percentuais. André, o que é essa diferença? Olha, muito provavelmente, eles não explicam aqui pra gente, nem nas notas aqui embaixo, provavelmente eles tinham um determinado benefício fiscal, esse benefício fiscal ele foi retirado, então você acaba tendo que pagar uma alíquota maior. Tanto é que nesse terceiro trimestre, a alíquota efetiva já está em 33,6%. André, essa é a primeira parte da explicação. Sim, porque você falou que tem ainda as despesas financeiras. Vamos voltar aqui para a página 30 para a gente continuar olhando. Então vamos lá. Ó, o que pegou muito nesse ano? E aí você pode falar, André, mas os juros estão subindo. Sim, de fato, mas em 2023 os juros também estavam altos. O que aconteceu aqui? Bem, primeira coisa que você tem que entender, né? Nós temos dívidas que são variadas, né? Então, por exemplo, quando eu olho para um cronograma de dívida, normalmente você vai ver uma coisa assim, você tem aqui uma posição de caixa e você vai ter, por exemplo, aqui a dívida no ano 1, você vai ter a dívida aqui no ano 2, você vai ter a dívida aqui no ano 3 e, por exemplo, uma dívida grande aqui no ano 4. Tá bom. Vamos entender a seguinte situação. Os juros que você vai pagar em cada um deles, aqui, vamos supor que seja igual, seja de apenas 10%, tá bom? Um juros anual. Só que se você tem uma dívida nesse ano 1 de, por exemplo, aqui os seus 10 milhões de reais, você concorda comigo que o tanto que você vai ter que pagar de juros é apenas 1 milhão? Legal. Só que você vai para o ano 2 e você tem, por exemplo, 30 milhões de dívida para ser paga, e aí você tem que pagar os juros, que ainda são outros 3 milhões. Portanto, a despesa financeira pode ser muito em função dessa variação dos juros que você tem que pagar em relação à dívida como um todo. Porque, por exemplo, quando em 2024 você tem um total de dívida de 10 milhões, os juros incidem sobre isso. No próximo ano, sobre esses 30 milhões, já é um outro percentual de juros que acaba sendo a despesa financeira. Então, você pode olhar, talvez, para o ano seguinte, que você vai ter aqui outros, por exemplo, 10 milhões. Aí a sua despesa financeira vai ser de novo de 1 milhão. Aí você vai falar, nossa, mas caiu, o resultado da Mali Metal Leve melhorou muito, meu Deus, essa coisa maravilhosa. Não, porque depois, no outro ano, você vai ter, por exemplo, aqui uma dívida de 50 milhões. Você vai ter um resultado financeiro, né, uma despesa financeira de 5 milhões. E o resultado vai cair muito, as pessoas não vão entender, vai ser aquele corre para lá e para cá e só problemática. André, mas esses são os únicos motivos? Não. Tem mais coisas que eu ainda considero que são fundamentais de você entender. E eu vou, mais uma vez, trazer vocês aqui para o ITR. Vou até aumentar, porque essa parte aqui é um pouquinho menor. E se você não entender isso daqui, não tem problema, tá? Porque eu vou deixar aqui no link aqui embaixo o meu e-book, para você conhecer um pouco mais como é interpretar os demonstrativos de fluxo de caixa, a DRE, o balanço patrimonial e como cada um desses balanços, eles se conversam. Porque uma coisa que sai do demonstrativo de fluxo de caixa, ele acaba indo, por exemplo, para o balanço patrimonial. E do balanço patrimonial, depois você consegue enxergar como esse daqui volta para a receita líquida da empresa, por exemplo, na próxima DRE. Então, é muito importante você olhar isso. E lá também eu trago um pouco mais sobre a filosofia do buy and hold, com grandes exemplos e também considerando algumas estratégias que eu considero e utilizo para a minha carteira, tá bom? Então, vamos lá para a gente entender o que eu quero trazer para vocês, tá? Existe um ponto muito importante que a gente chama de variação de ativo e passivo, ou algumas pessoas têm alguns outros nomes, mas o importante é você saber o que é isso no final das contas. Vamos lá. Quando eu falo aqui dessa variação de ativos e passivos, eu gosto sempre de olhar as contas a receber de clientes e estoques. Por quê? Porque quando eu estou falando de uma indústria, eu estou falando basicamente do seguinte, olha, eu vendo um determinado produto, tá bom? Eu vendo aquele produto e eu tenho um valor a receber. Muitas das vezes, esse valor ele é diluído, ou seja, esse valor é parcelado e aí fica como contas a receber. Só que muitas das vezes eu falo, opa, o mercado está muito aquecido, então eu já vou começar a produzir mais motores. Só que aí, vamos imaginar que aqueles motores eles encalharam ali no estoque. Não saíram, ninguém vendeu, ninguém quis comprar e ficou por isso mesmo. E aí você fica com o estoque parado. O que eu gosto numa empresa? Eu gosto quando ela tem poucas contas a receber, ou um valor pequeno, significando muitas das vezes que ou o parcelamento ele é curto, ou que você tem o pagamento mais imediato, o que para mim é ótimo. E também gosto de ver estoques cada vez mais reduzidos, significando que você não fica com nada encalhado.
Nesse caso, a MAHLE Metal Leve ela pecou nesses dois pontos e eu preciso mostrar para você, tá bom? Olha só, nos 9 meses aqui de 2024, tá bom? Nesse consolidado aqui, você pode ver que as contas a receber de clientes estavam em 2024 em 156 milhões, quase 157, e no ano passado 98 milhões. Significando, portanto, que o capital de giro que a empresa está necessitando acaba sendo muito grande, ou seja, eu tenho muitas contas a receber, e aí você pode ver que na linha de baixo, ó, já são os estoques. Os estoques, eles subiram de 66 milhões, que era o que estava no ano passado, para quase 159 milhões de reais. O que isso significa? Significa que do ano passado para cá, muita coisa ficou encalhada. E do ano passado para cá, o que a gente começa a perceber é que a MAHLE Metal Leve, talvez por condições macroeconômicas, esteja precisando dar maior prazo de parcelamento, ou talvez ela precise até mesmo dar maior desconto que talvez não faça sentido. E para não dar um desconto que não faça sentido, ela acaba retendo isso aqui em estoque, o que acaba sendo muito ruim para ela, tá bom? O que eu acho importante de você ver? Esse valor aqui em contas a receber, ele vai entrar lá no balanço patrimonial, na parte de ativos, realmente na parte ali de contas a receber. O que acontece? Quando você receber tudo isso aqui, você vai lá para sua DRE, tá bom? E aí você vai ter o cômputo desse valor que você recebeu no determinado exercício ali contabilizado quase como tudo aqui, quase todo esse valor como lucro. Por quê? Claro, você tem imposto de renda, você tem outros impostos aqui em cima, mas um ponto interessante é você saber que depois esse valor volta. Mas pode ser que você tenha um calote, pode ser que você tenha outros tantos problemas. Portanto, qual é hoje a minha percepção a respeito de MAHLE Metal Leve? Primeira coisa, me parece que se ela não ajustar o capital de giro dela, ela pode começar a ficar meio travada, o que acaba não sendo muito legal. De vez em quando ela tem que vender aquele estoque a preço de custo, que também pode não ser interessante. E além disso, você tem que enxergar que essa questão do benefício fiscal que ela tinha antes e que agora não tem, você tem que colocar isso no seu novo valuation. Ou seja, você não pode mais considerar uma alíquota efetiva de, por exemplo, 20%. Você tem que considerar uma alíquota de 33%, como é o caso que eu mostrei aqui para você, uma alíquota mais normalizada, talvez na casa dos seus 29%. O ponto é, e é o que eu quero que você entenda, que não é porque o ativo caiu que ele se torna por si só uma oportunidade. Porque muitas das vezes, olhando aqui nos meandros dos balanços que a empresa lança, você consegue enxergar o porquê que os lucros caíram e quais foram os principais motivos para você ter tido essa queda. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar esse último aqui para você estudar e a nossa área de membros para você ter conteúdos mais exclusivos e até mesmo o valuation que eu fiz ali da MAHLE Metal Leve, dizendo para você qual é o preço justo que essa empresa deve ter de acordo com o crescimento dela. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!